Boa noite, comunidade cristã. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão em família. E hoje a gente vai estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado com a gente, daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Deus tem falado bastante com a gente em relação à ansiedade e a gente acredita que seja um cuidado de Deus, né, por tudo que a gente tem vivido, por toda essa incerteza, por todas as dificuldades que essa pandemia tem causado, né? E a gente começou a ler sobre ansiedade quando a gente decidiu falar sobre esse tema com vocês, e a gente queria compartilhar isso com vocês. Em seguida, um texto bíblico que Deus ministrou aos nossos corações e que trouxe paz e que trouxe tranquilidade e nos fez descansar nele. Então a gente estava pesquisando, né, sobre a ansiedade, e a gente viu que o significado da palavra ansiedade tem a ver com sufocar, com asfixiar, tem a ver com o que gera, né, a ansiedade. São as circunstâncias que fogem do nosso controle e que nesse momento, né, a gente está vendo que a gente não tem o controle de nada, só Deus tem o controle, né, de tudo. A gente está muito preocupado, muito ansioso com como vão ficar os nossos empregos, as nossas contas, a nossa saúde, né? Mas é um momento mais do que nunca, né, de viver de fato pela fé, de viver um dia de cada vez, confiando e entregando totalmente cada segundo do nosso dia a Deus, né? É como se fosse uma prova, né? Deus ter nos colocado à prova para a gente viver totalmente confiando nele. E um texto que a gente meditou e que a gente vai compartilhar com vocês é um texto que fica lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. A gente leria 24 ao 34, mas para não ficar uma leitura muito extensa, a gente vai ler o 24 e 25 e depois a gente vai ler o 34 também, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? No 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu problema. Então a gente tem vivido dias em que a ansiedade tem tomado conta dos nossos corações, né? A gente não sabe como vai ficar nada, a gente não sabe como é que vai ficar os nossos empregos, né? A gente tem andado muito ansiosos, né? E agora é a hora, mais do que nunca, da gente viver pela fé, né? Da gente viver confiando em quem nos criou, em quem nos salvou e quem é o Senhor das nossas vidas, né? Deus nos criou, Ele nos salvou, Ele é o nosso Senhor, então Ele sabe o que é melhor pra gente. Você já provou da fidelidade de Deus? Lembra aí quantas vezes você passou por algum problema, clamou a Deus e Ele provou da fidelidade dele com você, comigo. Quantas vezes Ele proveu, quantas vezes Ele resolveu os nossos problemas, que pra gente era tão grande, mas para Ele, simplesmente, quando a gente confiou o nosso problema a Ele, Ele resolveu. E agora, nesse tempo que a gente está vivendo, essa pandemia, os nossos corações estão ansiosos, não é diferente. E quando eu falo em provisão, a imagem que me vem à cabeça é de quando eu era criança, do meu pai todos os dias de joelho orando. Às vezes ele tinha muitas contas para pagar e não tinha o dinheiro naquele dia para pagar, e ele sempre ali orando, e no dia certo de pagar a conta, o dinheiro aparecia. Então muitas vezes você vai lembrar aí de quantas coisas você viveu e que Deus proveu, na hora certa Ele proveu, e você conseguiu ver Ele ali quase que materializado, como Tia Evelina fala, né, na nossa frente. Então, isso que a gente tem que confiar agora. Agora é a hora da gente contemplar a grandeza de Deus. Então, para a gente contemplar a grandeza de Deus, a gente tem que ter Deus como nosso Senhor.
E a gente começou lendo aqui no capítulo 6, no versículo 24, que não é possível a gente servir a dois senhores, porque ou a gente vai odiar um e amar o outro, ou a gente vai se dedicar a um e desprezar o outro. E aqui ele fala que não podemos servir a Deus e às riquezas, trazendo exatamente o que mais aflige o nosso coração, né? As riquezas, o sustento financeiro, digamos assim. E às vezes isso acaba tomando o lugar de Deus, do nosso Senhor na nossa vida. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que botar o dinheiro, o sustento, o recurso financeiro, digamos assim, no seu devido lugar e não no lugar de que é o nosso Senhor. Nosso Senhor é soberano, é dono de tudo e de todos. E é Ele que vai prover o que a gente realmente necessita. No 25 diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. E aqui ele vai falando de todas as coisas que mais afligem o nosso coração, que são o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai beber. E o que isso aqui está falando para a gente é que a gente não precisa se preocupar, porque Ele sabe o que a gente necessita e Ele vai prover isso. Então isso tem que trazer paz ao nosso coração. Isso tem que nos dar a certeza de que o nosso Senhor, aquele que nos governa, aquele que governa o universo inteiro, está conosco e sabe das nossas necessidades. Há um tempo atrás eu estive estudando o livro de Filipenses e eu enumerei algumas causas de ansiedade. O livro de Filipenses também fala bastante sobre isso. E a primeira causa que eu separei quando eu estava lendo, quando eu estava estudando Filipenses, foi quando a gente deixa de olhar para Deus e olhar umas circunstâncias. Isso causa muita ansiedade no nosso coração. Então, se a gente começar a elevar a circunstância que a gente está vivendo hoje, a gente vai ter uma ansiedade grande no nosso coração. Então, a gente precisa aprender, exercitar, a olhar para Deus, a se concentrar em Deus, a ter Deus como nosso alvo e ter fé que Ele vai gerir toda essa situação e que isso não fugiu do controle dele. Outra causa também que eu separei foi que quando a gente tem relacionamentos estremecidos, tanto com pessoas, com ambiente, com trabalho, e isso também tem acontecido, porque por mais que a gente não tenha tido desavenças, digamos assim, a gente não tem um relacionamento que a gente costumava ter, a gente não tem a comunhão na igreja, a gente não... Então acaba sendo um relacionamento estremecido. Isso também traz ansiedade para o nosso coração. E a gente precisa entender que isso faz parte de um plano maior e que sempre Deus precisa estar acima das coisas que nos afligem. E uma terceira coisa que eu vou falar, senão a gente vai se alongar muito, a terceira causa da ansiedade que eu queria falar com vocês é quando a gente coloca a preocupação das coisas terrenas acima da nossa relação com Deus, com o nosso Criador, né? Isso se dá a nossa vontade de conseguir muito recurso financeiro, isso se dá quando a gente coloca as coisas terrenas realmente acima do nosso relacionamento com o Criador. Então, tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus na nossa vida causa ansiedade no nosso coração. E isso ficou forte na minha mente. A gente precisa aprender a diagnosticar aquilo que tira o nosso foco de Deus para que isso não nos adoeça. Porque a ansiedade é uma doença e ela tem sintomas no nosso corpo. Aceleração do coração, várias coisas que a gente leu que isso causa na gente. E eu queria finalizar lendo o 34, Mateus 6, 34, que é: não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã,
porque o dia da manhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente está muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque a gente não tem certeza se amanhã a gente vai poder voltar a trabalhar, se a gente vai poder voltar a ir para a igreja, se a gente vai poder se relacionar, se a gente... São 1 milhão de coisas que passam na nossa cabeça, mas para o dia do amanhã, porque hoje a gente já sabe que não vai poder voltar a trabalhar, que a gente não vai poder estar na igreja, infelizmente a gente não vai poder. Mas isso é uma permissão de Deus, e o dia da manhã Ele vai permitir também, porque nada foge do controle dele, então a gente precisa aprender a descansar em Deus, a saber que Ele é soberano. Então, cara, aquieta o seu coração, veja que em tudo Deus tem um propósito. Você já parou para se perguntar qual é o propósito disso para a sua vida? Na sua relação com Deus? Talvez você esteja dando espaço para a ansiedade tomar conta da sua vida, do seu coração, e está perdendo a oportunidade de deixar Deus ministrar no seu coração e talvez testificar ainda mais a sua fé. A fé que nada vai fugir do controle dele, que ele ainda sabe do que realmente você precisa. E o que realmente você precisa, ele vai suprir, pode ter certeza disso. Então a gente vai estar orando, logo em seguida a gente vai cantar uma canção e a gente espera que o Senhor ministre ao coração de vocês, assim como ministrou ao nosso, com essa palavra que é Viver Eficaz, com essa canção que é do Gabriel Leitão, que fala sempre aos nossos corações, a gente está sempre cantando ela aqui. E que o Senhor abençoe a vida de vocês. Senhor Jesus, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou e é o Senhor das nossas vidas, Pai. O Senhor tem o controle de tudo nas Suas mãos, Pai. Nós cremos, Pai, confiamos que o Senhor não perdeu o controle da situação, Pai. Nós entregamos as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos, Senhor, nas Suas mãos, Pai amado. Pai, sabemos que por mais difícil que seja a dificuldade, Pai, o Senhor continua regendo, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor nos criou para Te glorificar, Pai. Então, Pai, mesmo nesse momento difícil, Pai, que possamos continuar glorificando o Teu nome, Pai, na certeza, Pai, de que o Senhor continua cuidando de nós, Pai, que o Senhor não nos desampara, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela paz que o Senhor traz ao nosso coração, Pai. Entregamos as nossas mentes, os nossos corações, todas as nossas ansiedades a Ti, Pai. E sabemos, Pai amado, que o Senhor, Pai, continuará cuidando de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu pra tentar entender os seus propósitos e os seus planos? Quem eu sou pra saber o melhor caminho pra chegar onde eu devo? Sou como folha no vento que sopra do céu e vai pra onde ele quiser. Eu sou apenas um grão de areia dentro do universo criado por Suas mãos, mãos que cuidam de tudo e fazem o que quiser, e fazem o que quiser. Soberano, insondável, Ele rege o universo, os mais altos céus. E eu aqui sem saber o que amanhã vai trazer. Descanso o meu coração no Seu grande poder.
grande poder, seu grande poder. Que essa palavra e esse louvor ministre ao seu coração e acrescente, seja voz do Senhor para a sua vida, assim como foi para a gente. Amém? Deus abençoe.